Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 27 de janeiro de 2021, às 9 horas da manhã. Hoje, pela manhã, não temos sustentações orais e nem pedido de preferência, então vamos dar sequência na pauta regular. Primeiro item, 105 da pauta, Vieira Cereais, de relatoria da conselheira Maísa. Do mesmo contribuinte, nós temos o 106 da pauta, o 107 da pauta e o 113 da pauta. Não sei por que foi colocado um pouco abaixo. Então, aí a Maísa, eles são iguais, Maísa, ou não? Eles são, eu vou ler o 106 da pauta, que daí já dá para pegar dos outros dois. Porque uma legislação é antes e depois de 2004, que é esse que a gente vai analisar, o outro é só antes de 2004 e o outro é só depois de 2004. A diferença é essa. Não, o 106, que é o que a gente vai ler, que abrange, que dá pra gente, que vai considerar tudo. Os quatro, então. Então dá pra gente fazer os quatro juntos. Isso. Que tem um 113, tá um pouco abaixo aí. Então dá pra gente fazer os quatro. Dá para fazer os quatro. Perfeito, então. Se você tem a palavra, nós vamos 106. A gente vai ler o final 2007-02. Aí dá você tem a palavra, deixa eu silenciar aqui para não dar problema. 2007-02. Então, é caso de crédito presumido de agroindústria, né? Então, vamos lá. É pedido de ressarcimento. Eu acho que eu já vou direto ao voto, presidente, se o senhor me permitir, porque as considerações que forem pertinentes eu vou colocando no voto. Então, vamos lá. Como delineado no relatório, entendeu a fiscalização no despacho decisório que não seria cabível a tomada de crédito presumido de COFINS, calculado sobre aquisições de produtos de origem vegetal de pessoas físicas, vez que o artigo 3º, parágrafo 11º da Lei 10.833, aplicável para a competência de julho de 2004, somente garante esse crédito quando da realização da venda no mercado interno, não para exportação. Por sua vez, para as competências de agosto de 2004 em diante, não existe previsão legal para a tomada do crédito, sendo que o artigo 8º da Lei 10.925 de 2004 não seria aplicável a recorrente na condição de cerealista. Então, aqui nesse caso, a gente vai analisar para o período de julho de 2004, que eu considero aqui como se fosse antes de 2004, que é aplicável para outros dois processos, que tem só esse período anterior, e depois dividindo aqui agosto a setembro de 2004, quando já tem a vigência da Lei 10.925 de 2004. Então, eu segreguei os dois aqui, por isso que eu vou ler esse voto. Como dito, para a competência de julho, a legislação aplicável é essa do artigo 3º, parágrafo principalmente o 11º e o 12º, que eu reproduzi aí para vocês. Então, o dispositivo fala que, sem prejuízo do aproveitamento do crédito, as pessoas jurídicas que adquiram diretamente de pessoas físicas residentes no país, de produto in natura de origem vegetal, e exerçam cumulativamente a atividade de secar, limpar, padronizar e comercializar tais produtos. Poderão deduzir da COFINS as vendas realizadas às pessoas jurídicas. De pronto, como salientar que, como se depende do despacho decisório, estamos diante da previsão do crédito presumido, trazido pelo artigo 3º, parágrafo 11º, que exerçam cumulativamente a atividade de secar. Assim, descabida a alegação trazida pela recorrente, de forma genérica em seu recurso, no sentido de que seria uma empresa que realiza a industrialização dos grãos na forma do regulamento do IPI. Com efeito, no recurso, a recorrente aduziu que seria uma agroindústria em razão de realizar o processo de beneficiamento dos grãos que alteram sua natureza e finalidade. Entretanto, pela descrição acima do seu processo, ainda que seja um processo industrial de beneficiamento, atente-se que a recorrente realiza a secagem, limpeza e padronização e classificação dos grãos, tal qual previsto no parágrafo 11º do artigo 3º. Trata-se de premissa para o próprio aproveitamento do crédito presumido, conforme no dispositivo mencionado, ser uma empresa tradicionalmente chamada de cerealista, que realiza o beneficiamento de grãos por meio dos processos que eu falei com vocês. E a realização exatamente dessas atividades foram confirmadas por ela própria em sede de fiscalização, e aí eu coloco para vocês.
Então, aqui eu tô reiterando isso de que é cerealista, porque eles tentam atrair a questão de ser agroindústria, e pronto, de que aplica esse. A lei promoveu uma restrição ao aproveitamento do crédito presumido no 11º das empresas cerealistas. Esse crédito somente poderia ser deduzido da contribuição devida na saída destinada às pessoas jurídicas indicadas na lei, que produzam mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal e que podem tomar o crédito presumido indicado no artigo 3º, parágrafo 5º, ordinariamente chamada de agroindústrias, considerando a legislação em vigor atualmente. Trata-se, portanto, de vendas no mercado interno, especificamente para as pessoas jurídicas agroindustriais indicadas na lei. Então, eu aqui coloco esse raciocínio, não obstante minha resignação pessoal, trago aqui esse posicionamento da agroindústria. Assim, não merece reparo o despacho decisório, que, em conformidade com a legislação aplicável à época, não reconheceu o crédito nas exportações por ausência de previsão legal específica. Com isso, não cabe qualquer reforma ao despacho decisório. Aí, para a competência de agosto e setembro, tem a previsão do artigo 8º da 10925, que fala do cerealista, que é vedado às pessoas jurídicas deste artigo aproveitamento do crédito presumido de quitado caput. Então, é vedação expressa da lei para o cerealista. Como delineado no tópico anterior, considerando a descrição do processo produtivo da recorrente, confirma-se que ela realiza cumulativamente as atividades de secar, e aí reitero aqui que ela é uma cerealista, enquadrando-se no conceito trazido no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1 da 10925. Com isso, por se enquadrar na previsão, o aproveitamento do crédito presumido foi expressamente vedado na forma do parágrafo 4º. Dessa forma, igualmente, não merece reparo o despacho decisório, vez que respaldado na legislação. Nesse sentido, eu voto no sentido de negar provimento do recurso voluntário, presidente. Ok, Maísa. E esse mesmo resultado vai ser aplicado nos demais? Nos demais, sim. Só a única diferença deles é que um é só o período após, o outro é só no período antes. Então, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. A gente já votou isso, né, Maísa, em processos seus anteriores. Eu até citei eles aqui, tá? 3402, 003, 519, o 520, 521, e esses outros aqui, que é esse de cerealista. A gente já votou. Tudo assim, né? Dava mais problema, às vezes, a caracterização, ser cerealista ou não, né? Isso. Nesse aqui não tem. Se teria a possibilidade de enquadrar como agroindustrial. Aqui, nesse caso, ele até identifica que o que ele faz é o beneficiamento, porque ele tenta enquadrar no EPI, para falar que ele realiza beneficiamento de grãos. Então, assim, para fins de EPI, sim, ele pode realizar a industrialização, mas aqui, para o crédito presumido, ele tem a previsão específica de ser como cerealista, né? Tanto no parágrafo 11º, que não chamava esse nome na época, né? Antes de 2004, e depois de 2004, com enquadramento no parágrafo 1º aqui, do artigo 8º. Obrigada. Okay. Mais algum esclarecimento, gente? Então, vamos lá. Silvio Renan, como vota? Ok, Carlos? Acompanho. Cíntia? Com a relatora. Paulo? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Ok, Thaís? Ok, Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Esse foram os itens 105, 106, 107 e 113 da pauta. Isso. Isso é o sonho de qualquer presidente, processo assim, vários, né? Sem muita complexidade, para fim de produtividade. Excelente. Agora... É o Santos. É o Santos e Dias Agro também. E é o 108, 109 e 110. Isso, são iguais ou diferentes? Então, na verdade, Mineiro, a gente tem o 108, 110, 129, 130 e 131 que são iguais. Só o 109 que é diferente. Tá. Porque
colocar isso à tarde? 129, 130 e 131 são iguais. Isso. O 108, 110, 129, 130 e 131 são iguais. O 109 só que é um pouquinho diferente. Tá, mas é simples. Nós não vamos poder antecipar, mas a gente já vai decidir e à tarde, quando eu apregoar os processos, a gente aplica o resultado, a questão que a gente já decidiu. Né? Porque tá à tarde. Apesar de não ter mais, se o patrono aparecer, agora ele não pode aparecer, né? Porque para ele aparecer, ele teria que ter comunicado anteriormente. Mas mesmo para não fugir da regrinha. Então, você vai começar em qual agora? Eu vou ler o 2008-91. Que eu acho que é o 109, cadê? O 108 da pauta? Isso. Esse que é igual para todos. Esse vai ser 110, 129, 130 e 131. 131, perfeito. Então, o resultado desse a gente vai aplicar à tarde também. Então, você vai lá. 108, então, mais. Então, presidente, o que ele pretende aqui é analisar a questão de regime de substituição tributária do PIS e da COFINS para questão de combustível, para combustíveis. E aí o que ele alega é a inconstitucionalidade do dispositivo que restringiu quando revogou. Ele fala aqui, observe que a recorrente sustenta a validade do crédito em razão da suposta incompatibilidade da revogação do regime de substituição tributária com os artigos 150, parágrafo 7º e 246. Então, súmula CARF. É isso. Eu estou negando. E substituição é como não fazia? É porque antes era substituição. Isso. E aí passou a ser a monofasia. E aí eles nesse caso aqui, ele está aí resignado que mudou. É isso. Entendi. A discussão dele foi súmula CARF. A gente já jogou uns semelhantes assim, já. Tá aí resignado pela justiça, né? Exatamente, Aí eu coloquei aqui algumas... administrativo, né? Eu só coloquei aqui uns argumentos que ele colocou também, que ele tinha pedido atualização do crédito, então, como não teve reconhecida a validade, eu considerei prejudicada, e ele pede para suspensão dos pedidos de compensação realizados, relacionados ao pedido de restituição. Então, eu falo que está com exigibilidade suspensa enquanto a discussão administrativa está em curso e não existe qualquer providência a ser tomada pelo colegiado. Então, eu nego provimento ao recurso. Ok, mas só um pouquinho, que eu já colho os votos. Tá vendo, gente? Esses processos é que tem que ser distribuídos mais, né? Esse daí para tirar mesmo, né? Só um pouquinho. Renan, como vota? Acompanha a relatora. Ok. Carlos? Acompanho. Cíntia? Acompanho. Paulo? Acompanho. Renata? Acompanho. Laís? Acompanho. E eu também acompanho. Então, esse aqui nós estamos falando 108, né? Isso. Então, acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. É o 108 e o 110. Lembrando que à tarde a gente vai apregoar o 129, 130 e 131, e a gente já viu o caso, é só aplicar o resultado, vou colher os votos novamente, mas já ficou discutida a matéria. Então, vamos para o 109, mais. O 109 é não conhecimento. Além das matérias... porque esse caso aqui, ele sustentou a mesma coisa, só que nesse processo não tem nada a ver. Esse processo aqui, ele tratava de denúncia espontânea, o que constava do despacho, né? O pedido de restituição a título de multa de mora, conforme o artigo 138. Só que aí a empresa apresentou manifestação de conformidade, apresentando considerações que não tinham nada a ver falando sobre essa questão dos combustíveis. Aí a manifestação de conformidade falou, olha, não conheço. Aí agora... a BRJ não conheceu. Não conheceu, porque a manifestação de conformidade não tinha nada a ver. Depois, ele traz questão da necessidade de reconhecer o Instituto da Denúncia Espontânea no caso, aí ele meio que tenta corrigir, só que ele não instaurou o contencioso, né?
Então, eu não estou conhecendo do recurso voluntário. Por preclusão, vai. Isso. Isso aí é preclusão, exatamente. Eu até coloquei aqui na página 4, que é a preclusão. Tá na emenda também. Ok. Então, Silvio, Renan, Com a relatora. Carlos, Acompanho. Cíntia, Com a relatora. Paulo, Com a relatora. Renata, Com a relatora. Thaís, Acompanho. e eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer o recurso voluntário. Isso aí, Thaís. Thaís não, Maísa. Matamos. Tá vendo? Você tá com saudade. Você tá com saudade de mim. Produtividade, meu próximo presidente ficará feliz, né, com essa produtividade. Vamos lá, agora é o nosso querido Maísa tem Silvio poder de Renan. Ele síntese, falou, né? Maravilhoso. o Silvio Renan falou que é simples e o outro é complexidade média, e o outro é simples, então também estamos confiantes nisso. Vamos lá, Renan, você tem a palavra, o 111 da pauta, OAS-SA em recuperação judicial. Tá, esse é simples. Na verdade, ele seria mais do mesmo, como a gente já vem muito acostumado a tratar. O contribuinte apresenta a declaração de compensação de crédito de pagamento indevido a maior, mas o pagamento está alocado em virtude de um débito declarado DCTF. E a DCTF foi retificada antes da emissão do despacho decisório. Até aí tudo bem. Eu já vou tratar o processo de uma forma só, tá? Relatório e voto. Então, até aí tudo bem. A gente, normalmente, quando a DCTF é retificada antes do despacho decisório, a gente anula o despacho e devolve para a unidade de origem para que seja elaborada a nova decisão. Mas o que aconteceu nesse processo especificamente? A DRJ apurou justamente isso que a gente está conversando agora. Verificou que a DCTF foi transmitida antes do despacho decisório e falou, e aí eu vou trazer a transcrição das conclusões da DRJ, eu trago as telas, trago a apreciação que a DRJ fez, mas eu vou poupar o colegiado disso, eu trago a transcrição de parte do acordo da DRJ na página 5, que eu até tratei de negritar e sublinhar, que com efeito, em que pese as informações consideradas para fiscalização, o fato é, considerando que a DCTF retificadora foi apresentada em 15 de fevereiro de 2012 e a DECOMP em 23 de março, portanto a DCTF antes da DECOMP, remanescia o crédito que o contribuinte pleiteou e nesses casos há que se reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida. Então a própria DRJ falou que deveria ser reconhecida a nulidade. Mais abaixo na decisão eu destaquei outros trechos da decisão da DRJ que fala no igual sentido da necessidade de devolver o processo para a unidade de origem para elaborar um novo despacho decisório, mas quando vai para a conclusão diz, diante do exposto, manifestam pela improcedência da manifestação de inconformidade. Então, não tem nexo nenhum, foi talvez um equívoco na hora da elaboração da decisão, em que fez toda a argumentação no sentido de anular o despacho decisório e remeter à unidade de origem, mas quando foi concluir, não sei se naquele copia e cola, não dá para a gente saber, acabou dizendo que era improcedente a manifestação de conformidade. E aí as minhas palavras são muito simples, eu só digo que da transcrição acima do acórdão percebe-se total contradição entre a parte dispositiva e os fundamentos da decisão, enquanto o relator claramente concluiu pela nulidade do despacho decisório em virtude da não observância da DCTF ativa no momento da apreciação, acabou por constar na parte dispositiva a improcedência da manifestação de conformidade. Então, em virtude dessa existência desse vício na decisão do colegiado ACOR, deverão os autos retornar àquele órgão julgador para prolação de novo acordo do julgamento. Tudo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade do acordo de primeira instância, remetendo os autos à delegacia de julgamento para emissão de novo acordo. Eu dei parcial provimento porque o contribuinte, além de destacar esse ponto, ele também traz os argumentos de mérito, só que aqui não tem condição de ser apreciado, né? É como voto. Não tem embargos da decisão da DRJ, né? Acho que é por isso que ficou desse jeito. Mas o Renan, eu fiquei na dúvida aqui. Ele não cancelou o despacho decisório?
O que seria a decisão da DRJ? Não era o cancelamento do despacho? Não era... É que o dispositivo está errado. O dispositivo Ele falou, vou cancelar. Daí, na hora de fazer o dispositivo, falou, nega o provimento à manifestação de conformidade. É isso, não é, Renan? Exatamente. Errou. Mas na hora de fazer não é para voltar para analisar a liquidez de certeza? É isso? Essa seria a decisão da DRJ. Ele constrói o fundamento da decisão nesse sentido. Mas na hora de concluir, ele manifesta a improcedência da manifestação de conformidade. Não, tudo bem, mas a gente não deveria, então, com base no fundamento até do que a DRJ colocou, a gente não deveria voltar para a DRF de uma vez? Para ela fazer? Foi interessante você levantar isso, porque eu cheguei a escrever isso e depois voltei atrás. Pelo seguinte, na verdade, esse vício na decisão da DRJ, eu fico... De início, você imagina que é a conclusão que está errada, mas será que o colegiado não tomou essa conclusão e talvez errou na hora de colocar os fundamentos? Então, eu não sei o que está errado. É lógico. A princípio, o que está errado é só a conclusão. Mas eu não sei se houve uma discussão na DRJ e acabaram colocando talvez o voto vencido, por exemplo. Então, diante dessa incerteza para mim de qual é a efetiva decisão da DRJ, porque está muito estranho, por prudência, eu acho melhor primeiro encaminhar a DRJ para que seja prolongado um novo acordo. Foi a decisão que eu tomei após analisar a situação como um todo. Porque assim, para o curso do processo, eu acho que seria mais célere a gente voltar para a DRF, porque aí, se você tivesse identificado a nulidade, você não identificou essa nulidade, então? Tem uma DCTF ativa e retificadora antes da emissão de decisório? Tem. O único ponto que também não me deixou confortável já para devolver para a DRJ é porque tem esse valor, tem um número de processo informado de compensação que eu não tenho como, pelo menos eu não deveria consultá-lo para verificar se de fato procede, se esse valor foi efetivamente compensado naquele processo. Porque isso liberaria o crédito do pagamento. Ele informa, olha, o meu crédito está compensado no processo, até trago o número, 11.110.003.891.2009.31. Eu não consultei esse processo para saber se efetivamente esse crédito está lá compensado nesse processo. Eu acho que, mais uma vez, por prudência, eu preferi anular a decisão da DRJ, para que a DRJ realmente verifique se foi essa a decisão tomada pelo colegiado, tá? Não é tão simples quanto parece, para mim, pelo menos. Mas eu estou considerando o que você está me contando, tá? Eu não abri aqui o processo, não. Eu estou considerando a sua informação. Se a DRF, ela errou, no caso, o despacho decisório eletrônico foi emitido em desconformidade com a DCTF, que estava vigente à época, pronto. A informação, eu já posso cancelar o despacho decisório, e aí já vai começar do zero, e aí vai ter uma nova decisão de DRJ, eventualmente. É só porque a minha apreensão é da gente cancelar a decisão da DRJ, e não ter efeito prático. O efeito prático para o processo, que é aquele negócio, a gente não precisa pronunciar nulidade se não vai ter efeito no mérito, né? Então, aqui a decisão da DRJ, o efeito da gente pronunciar na nulidade da decisão da DRJ não vai sanar o processo. Na verdade, na verdade, eu acho que a decisão do Renan é melhor, porque como você falou, que existe na retificadora entregue antes do despacho decisório, ela tirou o pagamento e colocou um processo em que haveria compensação, o Ficel pode não ter validado nenhum número do processo. E por isso o despacho decisório considerou a declaração original. Porque se o sistema não validar... Não entendi. Se o sistema não validar uma ação judicial ou um número de processo que você entrega na DCTF, retificadora, vai valer o vínculo anterior. Olha, o pagamento seria liberado justamente com essa informação de que o valor desse pagamento indevido, né, desse crédito, teria
na verdade, o débito declarado da DCTF, olha, o que libera o pagamento é a compensação efetuada no processo 11.610, final 2009-31. Essa é a informação que traz a DCTF retificadora, que, em tese, ensejaria a nulidade do despacho decisório. E justamente por não conseguir confirmar a informação desse processo administrativo, que na DRJ, numa nova apreciação, com certeza isso vai ser verificado, já que a DRJ analisa, por meio de consulta sistêmica, a compensação efetuada nesse processo, e, mais uma vez, por prudência, eu modifiquei a minha decisão para voltar para a DRJ para que isso possa ser apreciado. E justamente esse foi o motivo de eu trazer a destacar da informação relativa à compensação nesse processo administrativo, até para que a DRJ possa apreciar esse ponto. É uma prudência, poderia, assim, com base no nosso entendimento geral de turma, já anular, já que existe uma DCTF retificadora. O seu raciocínio é coerente, eu concordo com ele, mas tanto que eu cheguei a escrever sobre isso. Mas, mais uma vez, destacando por que eu alterei minha decisão para essa atual. É por prudência, existe um processo administrativo de compensação, eventualmente o sistema, como disse o colega Carlos, não considerou essa compensação no processo administrativo por algum motivo, e como essa consulta não é disponível para a gente, tendo claro o vício de nulidade no acordo da DRJ, por prudência eu acho melhor devolver para que o colegiado reaprecie a matéria, e aí sim a gente tem a tranquilidade para apreciar um eventual recurso voluntário. Ok? Tá bom. Então vamos lá, vamos para o voto. Maísa, como vota? Eu vou, considerando só essa particularidade aí que o Silvio identificou, eu, às vezes, cancelaria, mas já que tem esse caso, a gente realmente nunca pegou quando é informação de um processo de compensação relacionado. Então, acho que, por prudência, eu vou acompanhar o relator. Ok. Carlos? Acompanho. Cíntia? Acompanho. Paulo? Acompanho o relator. Renata? Relator. Thaís? Com o relator. Eu também acompanho o relator, então acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade do acordo de primeira instância, remetendo os autos à delegacia de julgamento para emissão de novo acordo. Ok, Renan? Esse foi o 111 da pauta OAS. Agora, na sequência, a gente vai julgar os 112 Jacareí Transporte Urbano, também de relatoria do Renan. Vamos lá, Renan. Eu vou até respirar fundo, gente, vamos lá. Assim, quando eu fiz a primeira análise desse processo, já fazendo a introdução, a minha primeira intenção já foi elaborar um despacho de saneamento para devolver o processo para a DRJ para que fosse emitido acordo de primeira instância. Pasme, não há acordo de primeira instância. Então, por que esse processo está no CAF? Foi justamente esse o ponto. E aí, analisando, depois quando analisei com mais calma o processo, porque existe uma decisão judicial, o contribuinte solicitou, e houve a decisão judicial determinando que fosse enviado ao Conselho Fiscal, foi esse o nome dado na decisão, para julgamento. Então, por isso que esse processo foi distribuído aqui no CAF, mesmo sem ter um acórdão de primeira instância. Só que isso não vincula o mérito do nosso julgamento, né? Eu vou recepcionar, vou explicar isso, e vou tentar, essa é só a introdução, vou tentar trazer maiores detalhes, porque é um processo de 1996, então são documentos ainda, em parte, escritos ainda em máquina de datilografar, porque existe um processo judicial ainda anterior. Então, vamos lá. Em síntese, é mais um daqueles de crédito de PIS decorrente da declaração de inconstitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449. O contribuinte entra com mandado de segurança e, na decisão judicial, ele obtém a decisão com trânsito julgado de 17 de março de 99, autorizando a impetrante a realizar a compensação do indébito de PIS com débitos relativos ao próprio PIS, com observância das regras do artigo 66 da 8383 de 91, deixando, na decisão judicial, de acolher o pedido de compensação do indébito do PIS com débitos relativos a COFINS. O contribuinte pediu que fosse possível a compensação com débitos de PIS e COFINS. A decisão judicial reconhece a existência,
a possibilidade da apresentação da compensação desses créditos de PIS, mas só com o próprio PIS. Digo que ainda consta nos autos processuais as planilhas que o contribuinte apresentou da origem do crédito, dos pagamentos, da compensação dos débitos de PIS, os pagamentos de 89 a 95, os débitos compensados de COFINS de dezembro de 95 a 96, e de que, ao que parece, isso foi recepcionado como um pedido direcionado à autoridade administrativa pretendendo a utilização do crédito, em que pese mais à frente a gente vai verificar que foi, depois a autoridade administrativa vai falar que isso é uma compensação na escrita fiscal, é aquela DCTF, então não seria um pedido em processo, seria uma compensação em DCTF, mas à frente a gente entra em detalhes. Então, em apreciação à compensação realizada, a DRF, por meio de parecer e despacho decisório, decidiu pela não homologação das compensações, em virtude, primeiro, da utilização dos créditos de forma não autorizada na decisão judicial. Como eu disse, a decisão só permitiu a compensação com débitos de PIS, e o contribuinte utilizou para compensar débitos de COFINS. E o outro motivo foi da prescrição do direito ao exercício da repetição do indébito. E disse a autoridade fiscal, aplicando-se o disposto no artigo 74, parágrafo 7º e 8º, da Lei 9.430, ou seja, ele decidiu pela não homologação da compensação e facultou ao contribuinte a apresentação de manifestação de conformidade no prazo de 30 dias. Ciente da decisão, tendo sido facultado a manifestação de conformidade e tendo sido a decisão pela não homologação nos termos do artigo 74 da 9.430, o contribuinte apresenta essa manifestação à DRJ, só que essa manifestação sequer é levado a julgamento. Tá? Em um despacho simples da SECOG, da DRJ, o processo ele não é recepcionado, mais à frente eu vou trazer a íntegra desse despacho, ele simplesmente não é recepcionado porque diz, olha, isso não é compensação, não é nem pedido de compensação, não é nem declaração de compensação. É uma simples, seria a compensação em DCTF, né, na escrita fiscal. Então, não é nossa competência julgar, devolvo para a DRF. Contribuinte ciente dessa decisão apresenta recurso voluntário. E o recurso voluntário recepcionado pela DRF, o que a DRF vai dizer em um despacho mais simples ainda? De fato, isso é uma compensação na escrita fiscal. Não cabe a manifestação de conformidade. E, como não tem sequer um acordo de primeira instância, eu não vou remeter esse processo para o CAF. Não lembro qual a nomenclatura na época, acho que era o Conselho de Contribuintes. Não vou encaminhar para a segunda instância, porque sequer tem um acordo de primeira instância. E prossegue na cobrança. O contribuinte, diante dessa negativa de recebimento do recurso voluntário, ele entra na esfera judiciária e obtém a decisão aí do processo que eu trago, 2007, final 56.1, do TRF3, que determinou o encaminhamento do recurso voluntário ao Conselho Fiscal para julgamento, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Então, por isso que esse processo chegou ao CAF. Os recursos do contribuinte é basicamente alegando que a DRJ deveria ter recebido essa manifestação de conformidade, e no mérito a possibilidade de compensação dos créditos de PIS e COFINS e a ausência da prescrição no prazo de 5 anos. Ele vai alegar aquela conhecida tese dos 5+5. Passando ao voto. O recurso voluntário consta apresentado dentro do prazo de 30 dias do despacho da DRJ, mas não é um acordo. Entretanto, resta em parte prejudicada a análise da admissibilidade, conforme será exposto ao longo do voto, bem como dada a determinação judicial para julgamento do recurso em segunda instância, como abaixo parcialmente transcrito. Então, trago parte da decisão judicial que determinou o encaminhamento do recurso ao CAF. O determinado pelo tribunal teria seguimento já comum em diversos outros processos administrativos, quando o magistrado determina a superação de questões de admissibilidade do recurso, determinando o julgamento pelo colegiado. Entretanto, no presente processo, com recurso voluntário em julgamento decorrente de decisão judicial, verifica-se ausente o acórdão de primeira instância. Conforme folha 235, consta um despacho do SECOG, decidindo pela incompetência da DRJ para apreciar o questionamento, apresentado pelo contribuinte, contrato que não reconheceu o amparo judicial às compensações informadas em DCTF. Então, eu trago a íntegra do despacho do SECOG. Em síntese, aí no terceiro parágrafo, eu acho que sintetiza bem o conteúdo desse despacho.
que é justamente dizendo, olha, como não é pedido de compensação e não é na homologação de declaração de compensação, ele não se enquadra no artigo 74 da Lei 9.430. Artigo esse que foi o fundamento da decisão pela própria autoridade fiscal. Então, nesse ponto eu já começo a verificar um descompasso. Mas vamos prosseguindo. Como se observa do despacho da DRJ, a manifestação de conformidade não foi levada a julgamento pelo colegiado, por entender que a compensação realizada em DCTF não estaria sujeita ao procedimento previsto no decreto 70.235, como se passa a analisar. O que eu vou fazer a partir desse ponto? É apenas explicar a legislação de regência à época. À época era vigente a instrução, não do despacho decisório, mas da apresentação, da realização dessas compensações. À época, a IN 2197, ela previa, acho que o colegiado vai lembrar, 2 tipos de compensação. A compensação na escrita fiscal, que era para tributos de mesma espécie, e que independia de requerimento da autoridade administrativa, o contribuinte vai e de maneira autônoma realiza essa compensação na própria DCTF, e o pedido de compensação, que era voltado para os casos de compensações em tributos de espécies diferentes. O processo é bem deficiente em documentação comprobatória, eu não tenho sequer as DCTFs para analisar quando que isso foi apresentado, o que eu tenho são os extratos, então eu não tenho nem datas para eu conseguir verificar isso de uma forma mais precisa. Mas ainda assim continua na apreciação. De fato, à época da compensação, a legislação vigente não previa a possibilidade de manifestação de conformidade para tais casos. Entretanto, com a publicação da MP 135 de 2003, posteriormente convertida na 10833 de 2003, foi incluído o parágrafo 9 no artigo 74, prevendo a possibilidade de apresentação do recurso contra a não homologação da compensação no prazo de 30 dias. Em que pese a ausência de previsão legal da compensação, da conversão das compensações em DCTF em DECOMP, o despacho decisório emitido pela DRF claramente decidiu pela não homologação da compensação declarada, submetendo o feito ao previsto no artigo 74 da Lei 9.430, inclusive facultando o prazo de 30 dias para manifestação de inconformidade. Inclusive era previsto na IN 600 de 2005, a época da decisão, que eu trago aí a transcrição. Como se nota, o auditor fiscal não homologou a compensação nos termos do artigo 74, ainda que realizada em DCTF, independente da apresentação de requerimento. E trago uma situação muito semelhante, que foi julgado na 3401, com a única diferença que lá existia um acórdão, né, em que não foi conhecida a manifestação de conformidade pela DRJ, justamente com esse motivo, de que a compensação tinha sido realizada em DCTF. Só que, assim como nesse processo, no processo desse precedente, o auditor expressamente submeteu o feito ao artigo 74, fundamentou a decisão dele no artigo 74 da Lei 9.430. E o que o colegiado decidiu? Eu destaquei apenas um ponto do processo que resume bem qual foi a discussão no colegiado, que foi que se entendia os julgadores a qual que o procedimento adotado pela unidade preparadora estava equivocado, a medida mais acertada seria, então, anular o despacho decisório e indicar o modo correto de aviamento da cobrança, e não simplesmente deixar de conhecer o recurso. Digo que compartilho desse entendimento do precedente e digo que, no caso desse processo em específico, a postura adotada pelo órgão de julgamento de primeira instância foi ainda mais grave. Sequer houve julgamento. Lá, ao menos o processo foi levado para julgamento colegiado e não admitido. Aqui ele sequer foi levado a julgamento pela DRJ. O processo retornou à unidade de origem após um simples despacho do SECOS, apesar de ter claro o conteúdo decisório de não admissão da manifestação de conformidade. Ora, inexistindo acordo de primeira instância, não poderia este Conselho decidir o mérito processual, sob pena de clara supressão de instância. Dessa forma, dado o caso particular, entendo que a devolução sem julgamento por parte do colegiado de primeira instância acabou por consistir em vício formal, com clara nulidade ao processo administrativo, pelo fato de não ter sido sequer emitido acórdão por seus julgadores, mas sim mero despacho de secretaria. Diante da nulidade do despacho da DRJ, deve o processo retornar àquele colegiado para emissão de acórdão, submetido ao rito do processo administrativo fiscal, estabelecido no decreto 70.235 de 72. Por tudo exposto, eu voto por dar provimento parcial para anular o despacho da Delegacia de Julgamento em Campinas, devendo ser emitido o acórdão de julgamento relativo à manifestação de conformidade,
que foi apresentada nos termos do artigo 74, parágrafo 9 da Lei 9.430 de 96. Foi assim, depois de muito refletir sobre o processo, foi a decisão que eu entendi mais justa, porque se eu simplesmente não admitisse, não conhecesse desse recurso voluntário e não tratasse da nulidade desse despacho da DRJ, a discussão administrativa desse processo estaria encerrada e o contribuinte sequer teria apreciado a inconformidade dele. E que, diga-se de passagem, a princípio pode ser que exista aí o direito creditório. Então, foi a decisão que eu entendi como mais justa, anular esse despacho que não recepcionou a manifestação de conformidade, submeter esse despacho novamente, a manifestação novamente à DRJ, para que a DRJ faça um acórdão julgando essa manifestação de conformidade, ainda que ao final, eventualmente, eles decidam pela não admissão, mas aí, ao menos, será seguido o rito processual que foi previsto pelo próprio auditor fiscal, que fundamentou a decisão no artigo 74 da Lei 9.430. Essa foi a minha decisão, como voto, presidente. Ok, Renan. Maísa. Renan, você vai ficar bravo comigo. Porque eu vi que o processo é muito chato, muito complexo, mas assim, não dá para você reconhecer a homologação tácita aqui, ou por causa da 9.430, falando que a partir do momento, aquilo que foi declarado na DCTF foi recepcionado pela 9.430 como pedido de compensação, e aí tem um prazo de 5 anos, e também aqui a DCTF, o que ele colocou na DCTF não teve lançamento, né, pelo que eu estou entendendo. Não. Aqui o que a gente está analisando Mas por que você teve o despacho? Não foi no prazo? Foi no prazo? Desculpa, vocês conversaram, eu não entendi. Não, por que teria uma homologação tácita? Você olhou o prazo? Não olhei, porque como tem muito tempo e tem essa discussão, né, a gente já até chegou a discutir isso, de quando é anterior quando era com base na Lei 8383, de 91, depois com a 9.430 teve essa recepção, a partir de 2002, dos pedidos de compensação que estavam pendentes, foram recepcionados como pedido de declaração de compensação. Como o processo é muito antigo, eu nem sei, por isso que eu estou perguntando. Essa questão, uma das questões é essa, mas por que no meu entendimento, não haveria homologação tácita? Eu já até fiz um acórdão sobre isso, de que as compensações em DCTF não foram convertidas em declaração de compensação. Houve a conversão dos pedidos de compensação. Aqui, apesar eu concordo, o processo ele é bem sombrio, às vezes você imagina que é um pedido e às vezes que é uma compensação em DCTF, mas, ao final, pelo despacho da DRF, quando ele não recepciona o recurso voluntário, ele diz claramente, olha, esse é um caso de compensação em escrita fiscal. Então, não haveria conversão em declaração de compensação, por isso que não haveria homologação tácita. Seria uma compensação em DCTF pura e simples, a chamada compensação na escrita fiscal. Assim, é complicado, foi a decisão única que eu encontrei, até para resolver o problema do contribuinte. Se a gente analisar o processo inteiro, não é o contribuinte que joga um processo e esquece. O contribuinte está sempre participando, ele entra com ações judiciais quando o recurso voluntário não foi aceito, apresentou memorial. Então, eu acho que é um processo que a gente deve dar uma resposta ao contribuinte, eu acho que essa é a resposta, no meu entendimento, mais adequada. Uhum. Eu só fiquei na dúvida, quando que foi proferido, você tem aí a data em que foi proferida essa decisão? Estaria dentro do prazo aí de 5 anos? Você nem chegou a olhar isso? Porque para mim não há homologação tácita de compensação na escrita fiscal. Para mim não há, já até escrevi sobre isso. Que foi convertido em que foram os pedidos de compensação. Esse gostaria de falar. Então, nesses casos, né, como não é pedido de compensação, porque é tributo da mesma espécie, se o fisco não concorda com a compensação, qual é o procedimento que o fisco adotava, vamos dizer, né? É fazer auto de infração. Vai lançar a diferença não paga. E pensando na linha da Maísa, aqui não tem auto, não há mais como o fisco lançar essas diferenças. Então,
não se fala em homologação tácita, mas pode-se cogitar de decadência. Reconhecer a decadência para fins de resultado, vamos dizer assim, não da nossa decisão. Eu até concordo com a posição do relator. Mas, assim, para fins práticos, voltar tudo, a conclusão final vai ser, havendo ou não crédito, não há mais como lançar essas diferenças, porque não se trata de um pedido de compensação. Né? Então, eu acho que esse é o ponto. Agora, por outro lado, eu acho que não é o caso, né, que não é exatamente o caso de anular o despacho da DRJ. Talvez fosse só o caso de conhecer, dar o provimento, como ele fala, e determinar que a DRJ julgue, se for o caso, né? Não sei se porque, afinal de contas, aquela história da compensação, como não é uma compensação, então, como é que fica a questão da competência da DRJ, né? Porque, afinal de contas, nós estamos tratando da 974 lá, apesar de assim ter sido colocado lá a faculdade do recurso, né? E a DRJ entendeu que não era o caso. Então, eu não sei, quanto a isso eu não tenho muita certeza de como proceder. Mas anular o despacho não me parece ser o melhor caminho. Mas a decadência, a gente pode reconhecer de ofício, né, Paulo? Pode, seria uma possibilidade, né? E outra coisa que eu observei é que a decisão judicial, ela manda encaminhar para o conselho, né? Era até de se encaminhar para a RJ, né? Mas, enfim, a decisão mandou vir para o conselho, aqui nós estamos analisando a questão, né? A decisão nossa, a rigor, poderia ser devolver para a DRJ e, evidentemente, não decidir o mérito da questão aqui nesse momento, né? Que uma questão de supressão de instância. Então, essas são as colocações que eu queria considerar. Só a relação que você disse, a decisão judicial, eu não trouxe a íntegra, né, trouxe só a conclusão, é que lá é tratado que a DRJ não teria admitido o recurso. Então, o juiz ele não tem a noção de que não foi admitido por um despacho. Para ele, aquilo foi julgado em primeira instância, né? Então, por isso, e até é interessante que na decisão judicial, nas conclusões do Poder Judiciário, que se coloca justamente a fundamentação do despacho decisório com base no artigo 74 da 9.430. O juiz diz, olha, você não pode... por causa de um erro na fundamentação da decisão do próprio fisco. Então, se o fisco errou na fundamentação do despacho decisório, que isso seja julgado no processo administrativo fiscal, porque lá foi claramente submetido ao rito do PAF por ser submetido também à Lei 9.430, que trazia expressa previsão da apresentação da manifestação de conformidade. É o meu entendimento, ainda que possam existir outras soluções possíveis, a que eu entendi mais adequada é essa, até porque não existe acordo de primeira instância. Esse processo precisa ser julgado em primeira instância. Ok, Renata, claro, alguém gostaria de propor alguma decisão alternativa, a gente coloca em julgamento. Eu permaneço com a dúvida de saber se a DRJ tem mesmo competência para julgar essa questão por não se tratar de uma compensação, né? Então, essa é a minha dúvida. Eu não sei. Porque a gente já julgou no fim, o despacho original, ele deu mais direito do que o contribuinte tinha. É isso, né? Ao se remeter a 9.430. O despacho de não homologação de compensação submetida a 9.430 com direito à manifestação de conformidade. Na verdade, ele não tinha esse direito à manifestação de conformidade. Na instrução normativa original, para compensação escrita fiscal, não. Então, a lei teria que ter lavrado o auto de infração. Teria que ter lavado a auto de infração, e no auto de infração que seria oferecido o direito de impugnação. Entendi. Então, é justamente no caso desse precedente, o precedente que eu acho muito interessante, do Robson José Bayer, eu não sei como que fala, mas que é justamente nesse ponto, olha, o processo, a autoridade administrativa submeteu o feito à Lei 9.430. Se está errado, DRJ aprecie, diga que está errado e anule. Mas isso tem que ser apreciado pela DRJ. É isso mesmo, você já tinha falado isso, eu acho que isso mata a questão. Se está errado, conheça e anule, né? Eu estou de acordo. Mas o decreto 7235 fala que quando a nulidade aproveita ao contribuinte, ela não precisa necessariamente ser declarada. Se o mérito é bom para ele,
a gente pode suplantar a nulidade e dar no mérito. Então, a gente não poderia dar uma decisão falando justamente isso, falando, viu, você deveria ter feito um auto de infração, se você queria alguma coisa diferente disso, e dar provimento ao recurso. Eu acho que vai mais polemizar a decisão do que resolver o problema. O problema maior, eu acho que Só é possível isso se for para dar provimento. o problema maior que eu acho, talvez, né, não sei, é que, como o relator observa, não existe uma decisão da DRJ, né? Então, a rigor não era para estar no CARF, né? Então, mas essa seria a nulidade. Então, o que o Renan está propondo? A gente reconheceu uma nulidade, que é a falta de decisão da DRJ. Mas no mérito é a favor do contribuinte, daí não precisa... No mérito é a favor do contribuinte. Daí o decreto 7235 fala, se o mérito for bom para o contribuinte, sim, a gente vai deixar, porque é uma questão de celeridade. Então, a gente deixa de falar da nulidade e dá no mérito. Aí no mérito é reconhecendo a decadência, imagino eu. Isso. Porque esse processo já é muito velho, tem que acabar com ele, se dá para acabar. Entendeu? Eu entendi super a preocupação do Renan e a lógica da decisão. E a lógica da decisão, se eu entendi bem, Renan, é dar o direito do contribuinte, né? Assim, que ele seja ouvido. E daí a questão é, não dá pra gente já ouvir e já resolver mesmo? Assim, ao invés, suplantando a nulidade mesmo. Daí eu não vi a questão da decadência, não sei se você tá vendo, Maísa. Não, é porque o procedimento, ele errou aqui. Ele, em 2005, que emitiu esse despacho decisório, não homologando as compensações, com base no parecer da SAORT. Eu estou sem o número de página, né? A página 125, o parecer da SAORT, 127 do volume 1 do processo. Aí depois vem o despacho decisório, não homologa as compensações declaradas com base no pretenso crédito, declara prescrito o direito ao exercício da repetição. Só que é DCTF, né? Como ele declarou na DCTF, o procedimento que ele tinha que ter feito aqui era lavrar um auto de infração, aqui, nesse momento que ele viu que não tinha crédito. E ele não lavrou o auto porque foi em 2005. Então, ele usou a lei errada. Não, na verdade, está aparecendo aqui que está quase até assim, vamos ver se cola esse despacho decisório, porque eu tinha que ter lavrado um auto de infração e está decaído, já estava decaído. Porque em 2005 que ele foi. Tá ruim o som, Renan. Tô te ouvindo. O que você falou, Renan? Dá para me escutar agora? Não há decisão de primeira instância, não há acordo de primeira instância. Eu não me sinto de forma nenhuma confortável de simplesmente ignorar que existe uma instância entre nós e a decisão da autoridade administrativa, fazer uma supressão de instância clara e evidente e simplesmente dar a decisão. Eu entendo o artigo 59, parágrafo 3º, princípio da eficiência da administração pública, entendo isso tudo, mas você simplesmente ignorar que existe uma primeira instância e que nós vamos apreciar direto o pedido do contribuinte, para mim, eu não me sinto confortável. Mas sabe qual que é a lógica por trás, Renan? O que é o duplo grau? É uma garantia do contribuinte. Tá, então ele tem duas chances de falarem que ele tá certo. Tá, é isso. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado dele não estar sendo ferido nos seus direitos se o direito está sendo negado. E daí aqui o ponto, se a gente está dando direito falando que ele está certo... E a gente vai estar falando de ofício, né? A gente vai reconhecer de ofício um erro no trabalho da fiscalização e que estaria decaída essa cobrança, porque ele tinha que ter lavrado por meio de auto de infração. É isso, porque a nulidade aproveita, a supressão da nulidade aproveita o contribuinte. Desculpa, Carlos. Eu concordo com você, aproveita o contribuinte, só que a nulidade da decisão de primeiro grau. Não houve decisão de primeiro grau. Isso é uma nulidade. O parágrafo 3º do artigo 59, ele é claro, né? Quando puder aproveitar o contribuinte, não há necessidade de suprir a falta e nem repetir o ato. Ou, no caso, suprir a falta seria a decisão de primeiro grau. Da forma como a Thaís está colocando. Eu não consigo entender dessa forma. Não vejo como apreciar o mérito sem uma acordo de primeira instância. E o mérito, na verdade, é o que está sendo trazendo,
Na verdade, não é nenhum mérito. O mérito em si, o crédito não está sendo apreciado. O que está sendo apreciado é outra nulidade, né? Mas, na verdade, não é nem nulidade, é uma prejudicial, que é a existência de decadência do lançamento. Então, não é nem o mérito em si do crédito, da compensação. É outra prejudicial, que seria a decadência. Para mim, não há sentido em se suprimir a primeira instância. A gente preza tanto por alguns princípios processuais e a gente simplesmente ignorar que é necessário a existência de um acordo de primeira instância para que tenha uma decisão do colegiado do CARF, eu não consigo verificar dessa forma. Eu acho que isso resolve o problema do contribuinte. O contribuinte vai ter uma decisão de primeira instância, como ele apresentou a manifestação de conformidade. Dessa manifestação de conformidade, o contribuinte terá direito ao recorrer ao CARF. E se na própria DRJ for verificado algum vício, alguma nulidade ou a própria decadência, será declarada na DRJ. Para mim, a decisão é claramente a ser tomada essa, tá? Calma, posso dar um passo atrás? Faz sentido a gente estar tendo essa discussão? Pergunto porque está decaído? Se não está decaído, não faz sentido a gente estar gastando verbo com isso. Então, vamos ver se está decaído, Thaís, porque não teve auto de infração até hoje. Eles não lavraram auto de infração. Ele declarou o débito na DCTF e fez a compensação. Gente, vamos esperar um de cada vez que está misturando. Então, eu acho que o Paulo levantou a mão antes. Desculpa, Paulo. Depois Paulo, depois Maísa, e depois vão sintetizar para a gente ir para o voto. A divergência está posta, a gente tem que votar. A minha dúvida é justamente a questão do auto de infração, e eu queria, para isso, recorrer à memória do pessoal mais antigo aí, que está na casa há mais tempo, talvez o Carlos ou o próprio Rodrigo Mineiro, né? Porque, pelo seguinte detalhe, eu não sei afirmar isso com certeza. A gente sabe que houve um lote muito grande de autos de infração relativos ao ano de 97 e 98, de compensação não homologada em DCTF com tributos da mesma espécie. É justamente esse caso, mas é 97 e 98. Ou seja, talvez o Carlos lembre disso, eu não sei, mas 97 e 98 foram feitos vários autos, e depois chegou-se à conclusão de que era desnecessário fazer auto, e eu não me lembro bem qual foi a razão de ser. O fato é que os autos se concentraram nos anos de 97 e 98. Então, a minha dúvida é, sendo esse de 96, se era caso, na época, realmente de auto de infração ou, provavelmente, de mera cobrança administrativa. A fiscalização não homologou ou não considerou aquelas compensações, porque ele não teria crédito, o débito, então, vai imediatamente para a cobrança administrativa, sem auto de infração. Mas, de qualquer forma, havendo auto, não há dúvida de que há decadência, e pouco importa qual é a data da decisão, porque não é a decisão que conta, é o fato gerador lá, então está decaído seguramente, auto de infração não há que se cogitar. E também, se fosse uma mera cobrança, a prescrição, imagino eu, salvo alguma condição de suspensão e interrupção, não sei se era o caso, tem que pensar, mas talvez até a própria prescrição da ação de cobrança já tenha ocorrido também, né? Então é isso que eu acho que teria que ser considerado. E essa dúvida que eu tenho, se é realmente caso de auto de infração da época. Ok, só responder ele, mas eu trabalhei pouquíssimo tempo na arrecadação quando eu entrei na Receita em 99, e eu trabalhei exatamente no CAD, né? Nessa cobrança administrativa. Não tinha auto de infração, não, era o verificar, apurar e mandar a execução. Tinha isso. Agora, o período dessa questão, e os fatos, 99 eu devo ter analisado questões do início da década de 90. Mas é só porque antes a DCTF ela não era admitida como uma forma de confissão de dívida. Então, antes de 97, e aí até a instrução normativa 21 de 97, que é a que veio tratar dessa questão da compensação, porque a 8383 de 91 que permitia realizar a compensação, e aí poderia ser no próprio documentação. Com a 9430, permitiu a compensação exigindo o pedido do contribuinte. Aí, em 2002, veio o pedido específico, como que deveria ser elaborado esse pedido. Então, antes de 97, na verdade, de 96, né, da 9430, o sujeito passivo tinha essa autorização pela lei, pela 8383, de fazer a compensação na própria escrita. Só que quando ele não tinha homologado a sua compensação na própria escrita, a forma que a fiscalização tinha de não homologar a compensação era lavrar um auto de infração.
porque não tinha um procedimento que nem a gente tem hoje da manifestação de conformidade, que foi instituído pela 9430. Então, antes, nesse período anterior, tinha a exigência de lavratura do auto de infração pelo fato de não ter um procedimento próprio de como negar o direito a crédito realizado na prova escrita. Mas isso foi uma interpretação posterior que foi dada. À época não tinha essa certeza, é só esse ponto que o Paulo colocou. Tinha realmente essa confusão na receita. A cobrança direta, depois a auto de infração, depois falou que não precisava. Isso. Então, 97 e 98 foram feitos autos de infração. Mas 96, que é esse caso anterior, não tinha auto de infração. Era cobrança direta, como o próprio Rodrigo falou lá, o trabalho que eles executavam. E aí o que o CARF começou a decidir, Paulo, foi que tinha que ter o auto de infração, porque como a DCTF não era instrumento de constituição de dívida e por meio de confissão, ele não era admitido como uma forma de confissão, o CARF começou a cancelar essas cobranças que estavam sendo feitas sem auto de infração para falar, lavre auto de infração. Você tinha que ter esse procedimento correto. Gente, tá claro, todo mundo está ciente, o Renan tem o voto dele, alguém gostaria de fazer alguma proposta alternativa de... Acho que não, né? Acho que é no voto, abrir divergência se não concordar e a gente acompanha ou não a divergência. Acho que já foi bem debatido o tema, vamos para o voto então. O Renan, então, está dando parcial provimento para anular o despacho da DRJ e mandando voltar para decidir de novo. Decidir de novo não, decidir, né? Porque não foi decidido em primeira instância. Maísa, como voto? Bom, presidente, a gente, em atuação de ofício, em se tratando de decadência, eu vou abrir divergência aqui para entender que, no caso, para resolver o procedimento para o contribuinte, eu entendo que essa nulidade ela vai poder ser superada pelo fato da gente ter identificado aqui no processo um erro no procedimento por parte da fiscalização, que tinha que ter lavrado um auto de infração para cobrança da diferença que foi declarada na DCTF, que ele entendeu que foi realizada de forma equivocada. Esse auto de infração, mesmo na data em que foi proferido o despacho, que foi em 2006, que foi proferido esse despacho decisório de negativa de crédito, ele já estaria decaído, né, porque o crédito foi declarado na DCTF antes, no período que, claramente anterior aqui, né, ao período de 2006 aqui, né, antes de 2001, né, que é o que a gente teria de analisar. Então, essa decadência está muito clara pelo fato de, até hoje, não ter a lavratura desse auto de infração, e exatamente por isso que teve todo esse problema no procedimento que o Renan identificou. E eu sei que o voto dele merece parabéns, porque realmente é um caso difícil, mas esse erro no procedimento, ele ocorreu exatamente porque não existia possibilidade de emitir despacho decisório quanto a crédito que foi declarado na DCTF. O CARF já se pronunciou dessa forma, a gente já tem manifestação nesse sentido dessa turma. Tem um acórdão, o 9101-001-852, que trata desse histórico das compensações que eu mencionei com vocês. Essa exigência de auto de infração, ela é algo que já é pacífico, então eu reconheço aqui de ofício a decadência para a exigência do crédito que foi declarado na DCTF lá atrás por meio de auto de infração. Ok. Carlos? Perdão, superando a nulidade pelo fato de ser benéfico para o contribuinte, cancelamento da exigência. Ok. Carlos? Acompanho o relator. Ok. Cíntia? Eu acompanho a divergência. Ok. Paulo? Eu acompanho a divergência. Eu acho que é pertinente o que o Renan fala da questão da supressão de instância, de a gente observar o rito, mas esse é um caso atípico, né? É um caso de decisão judicial que mandou subir para o conselho. Então, considerando essa atipicidade, eu acho que não pode-se superar essa questão do rito processual em face da decisão judicial. Ok, Carlos. Carlos, não, Paulo. Só um segundo. Como vota, Renata? Eu acompanho a divergência. Ok. Thaís? Presidente, conforme as minhas manifestações anteriores, né,
entendo muito bem a proposta do Renan, é pertinente a preocupação com o duplo grau, mas, como eu disse, no meu entendimento, isso é uma garantia do contribuinte. E o PAF, expressamente, no artigo 59, parágrafo 3º, deixa isso claro para mim, pelo menos, né, de que, sendo uma garantia do contribuinte duplo grau, e a gente encontrar uma nulidade com relação a esse duplo grau, ela vai poder ser suplantada se ele tiver razão, né, no direito dele. Então, eu acho que a gente estaria resolvendo melhor o processo da forma colocada pela divergência, por isso eu vou acompanhá-lo. Ok. Eu vou acompanhar o relator, entendo que eu não me sinto à vontade de forma alguma em suprimir essa instância, não tem decisão recorrida, né? Não tem decisão de primeira instância, e a gente tem que retornar para a decisão, a apreciação lá da DRJ. Maísa, você tinha, como você for o voto, abriu a divergência, como você colocou o fundamento para a gente colocar qual dos membros do colegiado, por maioria de votos? Em reconhecer de ofício a nulidade... Em reconhecer... Não, nulidade não, em reconhecer de ofício a decadência... Isso, a decadência... para exigir... a decadência nos termos do voto a ser apresentado. Que eu vou... Nos termos do voto da redatora... porque eu vou ter que fundamentar um monte de coisa. Vencidos conselheiros Silvio Renan do Nascimento Almeida, Carlos Alberto da Silva Esteves e Rodrigo Mineiro Fernandes. Aí o que eu vou colocar, assim, porque se a gente colocar... Conselheira Maísa de Sá aí eu coloquei todas essas questões, tá? Para os conselheiros que me acompanharam, todos esses pontos. Vencidos conselheiros que davam, vou colocar o resultado, parcial provimento para anular vou copiar aqui para o Renan escrever. Fazer completo. Precisa colocar, presidente? Esse caso aqui eu gostaria. Você prefere? Todos menos. Porque, sabe o que eu prefiro? Porque eu não coloquei o fundamento do voto da Maísa. Se quiser, você pode colocar reconhecer de ofício a decadência para a lavratura de auto de infração e da exigência dos valores declarados no DCTF. Para a lavratura de auto de infração. Para a exigência. Dos valores compensados em DCTF. Isso. Que normalmente a gente põe o que ganhou, né? Mas normalmente a gente coloca, especialmente a Maísa gosta sempre de colocar vencido, que dava. A Maísa tá. Eu acho bom, porque identifica também, porque nesse caso aqui era provimento até parcial, o que ele estava dando. A gente, vencidos por quê, né? O que ele estava entendendo? Então, eu acho que o resultado fica mais claro. Que dava parcial provimento para anular o despacho. Não. Para reconhecer de ofício. Não, estou falando de algo vencido. Vencido. O despacho da delegacia de julgamento determinando o retorno para novo julgamento. Para novo julgamento de primeira instância. Não é bem novo julgamento porque não foi julgado, né? Seria para... para julgamento, isso. Importante isso, né? Isso aí. É o objeto da discussão. Exatamente, ótimo. Para julgamento. Então, ficou assim, gente. Acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em reconhecer de ofício a decadência para a lavratura de auto de infração para exigência dos valores compensados em DCTF. Vencidos conselheiros Silvio Renan, Carlos Alberto, Rodrigo, que davam parcial provimento para anular o despacho da Delegacia de Julgamento de Campinas, determinando o retorno para julgamento de primeira instância.
designada a conselheira Maísa de Sá. Ok? Beleza, Renan. Ia ser fácil, hein, cara? 5 minutos, presidente. Perfeito. São 10h16, 10h21, a gente retorna. Eu peço a Patrícia para interromper a gravação. Gravação interrompida, presidente.